um convidado que, quando iniciou a pandemia, eu me lembro como se fosse hoje. Era início de abril, eu estava em casa no domingo, ele me ligou aproximadamente 2 horas da tarde, e disse: Alberto, eu estou precisando conversar contigo, pode falar? Aí conversamos por alguns bons minutos, dias depois eu estive lá na São Brás, trocamos mais algumas ideias, iniciamos uma operação ousada para o Grupo São Brás. E naquele momento eu percebi a convicção daquele líder. E eu percebi a determinação, eu percebi a perseverança, mas acima de tudo, eu percebi o quanto este líder é de fato um líder visionário. Por este motivo, ao pensar neste evento, eu resolvi convidá-lo. A primeira pessoa que eu pensei para bater um papo foi exatamente ele, o Valber Santos. Então, você que está aqui no nosso auditório, eu queria que aplaudisse, enquanto ele se aproxima aqui do nosso talk show, o Valber Santos. O nosso bate-papo, Café Empreendedor. Valber. Obrigado, gente. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Pode ficar à vontade, sente-se aí, por favor. Estamos em casa. Estamos em casa. Eu vou até fazer... Eu sempre brinco, café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Eu vou botar um cafezinho São Brás aqui para ser feito. Enquanto o nosso café ficar pronto, Valber, eu queria... Aqui, pessoal, é um bate-papo de líder para líder, de gestor para gestor. E eu percebo, Valber, que nesse momento há uma grande preocupação em focar em estratégias, em priorizar resultados. Mas antes de falarmos disto, eu queria que você falasse para quem está nos assistindo agora, como iniciou a tua trajetória no Grupo São Brás. São quantos anos de São Brás, Valber? Nossa, faz tempo. São 21 anos já. Caramba! Eu comecei há 21 anos, eu trabalhava em uma outra indústria, no segmento laticínios. E aí eu recebi o convite de vir para a empresa e, graças a Deus, estou até hoje. 21 anos de São Brás. Então, você já teve a oportunidade de presenciar, entre aspas, muitas crises, né, Valber? Muitas. Seja elas regionais, muitas experiências. E em cada experiência vai deixando o aprendizado, né? A gente aprende com os erros. Talvez a gente aprenda mais com os erros do que com a teoria. Não desprezando a teoria. Boa. Os erros, os acertos, você erra, você acerta. E assim vai. Atenção, você que está me ouvindo agora, nos ouvindo, primeira dica, nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos, do que com a própria teoria. Anote isso daí. Nós aprendemos muito mais com os erros. E é interessante, né, Valber, porque ao iniciar a vida como um gestor, como um líder, muitos pensam que o errar, que o acertar, ele vai ser algo diário. Mas para que isso aconteça, você tem que priorizar uma boa equipe. E ao longo desses 21 anos, como foi o Valber junto com a sua equipe, os desafios? Eu costumo dizer que a primeira coisa que você tem que fazer é a montagem da equipe. Sem ela, você não faz absolutamente nada. Você fica só na base da conversa. Sem uma equipe, sem suas pessoas, seus braços direitos, não pode ser só um também, você não consegue evoluir. E você foca nisso primeiro. Depois vem o resto, que é a estratégia, o compromisso, a trilha, enfim, aí você vai evoluindo. Mas sem uma equipe você não consegue fazer acontecer. E essa equipe, normalmente, é natural acontecer ao longo dos anos o turnover dela. Isso é normal. Você não pode, se alguém sair ou alguém ser trocado, você não pode cair junto com aquela queda momentânea. Boa. E, enfim, você tem que estar ali liderando para que o restante da equipe supra aquela necessidade temporária para que a coisa não pare. É como um jogo de xadrez, né? Isso. Por mais que a gente perca, entre aspas, aquela peça ou aquela peça ela seja substituída, nós temos que ter um foco na estratégia. Né? Entender que se João não está mais na operação, a operação não vai ficar refém e nem vai enfraquecer porque João não está mais. Jamais. A empresa ela é maior do que qualquer indivíduo. Exatamente. E, infelizmente, algumas pessoas às vezes não acham isso. Acham que
ela quer competir com a própria empresa, isso não acontece. Aqui na KLA, Valber, nós sempre falamos o seguinte: os franqueados que não deram certo, efetivamente, é que eles queriam se tornar maiores que a marca. Acontece. Né? Maiores que a empresa. Acontece. E um povo sem visão perece, Rei Salomão falava isso. E a empresa é ela que dá a visão, né? A empresa é ela que dita a regra do jogo. Isso. Então, o colaborador ele tem que olhar para a liderança e compreender que ele vai trazer a regra. Né? E ao longo desses 21 anos, Valber, se você pudesse compartilhar conosco, elencar quais foram, na sua opinião, os teus maiores desafios como um líder, ou quais são esses desafios? O maior desafio, sem dúvida, é construir e manter uma equipe aguerrida todos os dias. Que é natural das pessoas, você acorda lá, tem um que não está bem, outro está assim, outro está assado, isso é normal. Quanto mais você extrair que essa equipe vá para os seus afazeres de forma vibrante, a empresa mais ganha com isso. Só que isso não é fácil. Não são simples postagens de WhatsApp que vai fazer isso. Não é assim. E é uma conjuntura, é um ambiente. A gente sabe, já é um jargão, que a empresa nenhuma tem a missão de motivar as pessoas. A motivação cabe de cada um. Porém, a empresa ela tem o dever de não desmotivar. Isso sim. Então, você cria um ambiente que todos entendam como é que funciona, para depois ninguém estar sendo surpreendido. Eu não sabia que era assim. Então, lá na nossa empresa, é tudo bem explícito, todo mundo sabe como é a regra do jogo. Então, quem achar que vai desmotivar porque não quer jogar aquele jogo, aí não é um problema da empresa, e sim da pessoa. Uma outra pergunta, Valber. Muitos líderes têm dificuldades em compor, em montar as metas. E eu sei que você é um cara muito comercial, é um grande vendedor e um bom negociador também. E eu percebo que o teu time, ele tem uma postura diferente para as metas. Eu queria que você compartilhasse hoje, 98% do nosso público, Valber, que nos assiste, são gestores. Isso. E que eles também têm as suas equipes e acabam tendo dificuldade ou em elaborar uma meta, ou em até, entre aspas, motivar a equipe para essa meta. Se você pudesse nos dar uma dica para esse desafio. Olha, a dica que eu sempre falo, que serve para qualquer plano operacional de uma empresa perante o líder, seja para montagem de equipe, para montagem de metas, para construção de estratégias, é o bom senso. Você tem que ter bom senso para tudo. Opa. A matemática ela está ali, lhe apoiando, o desejo está ali, mas tudo com a dose de bom senso sai na conta certa. Nem tanto, nem tão quanto. Bom senso. Hoje as metas na Sombras, elas são mensais, quinzenais, semanais? Nós construímos uma trilha anual, por exemplo, a de 2021 já está pronta. Opa. E aí, mensalmente, a gente vai sair fazendo ajustes perante o cenário daquele mês. Quando a economia, óbvio, a economia do país ou da região está linear, as variações são menores. Mas, quando varia, a gente também tem que acompanhar ou para cima ou para baixo, para ajustar a produção de acordo com a venda. A equipe hoje está entregando a meta, está acima, está na sempre meta? Entregando a meta. Sempre entregando a meta, né? Valber, você falou que as metas de 2021 já estão planejadas. Sim. Eu quero aproveitar para te perguntar sobre planejamento estratégico. É, de fato, um dever do líder priorizar esse planejamento estratégico? Sim. Isso cabe ao líder, e o líder ele tem que analisar antes de jogar a missão para a equipe, ele tem que analisar o cenário, junto com os desejos da empresa e junto também com a cultura da empresa. Você não pode fugir disso. E o cenário ele tem que ser analisado perante várias óticas. Confesso a você que ao longo de todos esses anos, 2021 foi o ano mais difícil de se traçar um cenário, porque, infelizmente,
você não sabe bem o que vai acontecer. Na verdade, você nunca sabe o que vai acontecer ao certo, mas você tem ali panoramas econômicos, você tem ali pareceres de grandes economistas, grandes líderes, e você procura ler um pouquinho de cada um e entender o que está acontecendo. Mas agora, 2021, realmente está sendo um pouco difícil, a gente ficou mais com o desejo da empresa do que propriamente com uma realidade que possa vir a acontecer. Esperamos nós que tudo seja normal, mas vamos ser bem realistas, a gente não sabe afirmar. Exatamente. Eu fico imaginando, todo dia é de fato um novo dia, né? Eu estava hoje mais cedo acompanhando alguns noticiários falando sobre a perspectiva de uma nova quarentena, né, nacional. Então, há rumores para após segundo turno termos uma nova quarentena. Mas eu estava mais cedo conversando no WhatsApp com um cliente, ele é recém-promovido, ele é gestor de uma pequena empresa do varejo. Ele disse: Alberto, eu queria poder fazer uma pergunta para o Valber. Eu queria, Alberto, entender como é uma rotina diária de um diretor de uma grande indústria como a Sombras. Disse: fulano, não se preocupa não, eu vou perguntar ao Valber agora. Valber, como é a rotina diária? É verdade que o diretor, ele fica sentado na sua cadeira, só comandando a equipe? É verdade isso? Ou é um fake news? Não, como é a rotina do diretor? Se fizer isso, não dá certo. Tem sim que ter o seu momento lá, de sentar e analisar todas as estratégias, conversar com as pessoas, é fundamental. Mas, assim, a rotina ideal... Primeiro, para você ter uma rotina, você tem que ter uma disciplina, né? Então, você tem uma característica minha, por exemplo, minha só não, dos líderes, é acordar cedo, né? Tem pessoas que não conseguem ter essa rotina e acabam acordando um pouco mais tarde, e isso atropela o dia. Os acontecimentos, eles tendenciam a vir mais cedo e, ao longo da tarde, apenas a operação. Então, eu particularmente, tenho essa rotina de acordar muito cedo, antes do sol nascer, inclusive, eu gosto disso, e aí eu já começo a pensar no dia, na mensagem de abertura dos nossos grupos, e assim vai trilhando. Agora, essa disciplina não serve só para o amanhã, o amanhecer, e sim para cada minuto do seu dia. Você não pode... Por exemplo, você já me visitou lá, você sabe o quanto eu sou rápido e objetivo, e infelizmente não dá para desprezar muito tempo. Eu vi aqui na abertura do vídeo, do bonito vídeo aqui da KLE, algum colega que falou que o tempo é precioso, né? Exatamente. E aí realmente é verdadeiro isso. Até porque, na verdade, eu lembrei agora, a moça disse, não perca seu tempo com coisas que não agregam valor. Esse valor não necessariamente, estamos falando de valores de faturamento, ou econômicos, ou financeiros, mas você, por exemplo, você falou aqui que está fitness, que está malhando, você precisa de tempo, no mínimo 1 hora por dia para isso. Exato. E vai encaixar essa hora como? Você precisa estar com seu filho, com sua família. Isso mesmo. E se você não criar essa rotina que inclua tudo isso, você se perde ao longo do dia, os seus liderados vão ver que você está perdido, e eles se perdem junto imediatamente. É muito rápido, muito rápido. Então, você tem que mostrar essa disciplina. Então, o foco está na disciplina. Então, o dia a dia do diretor Valber é altamente disciplinado. O foco altamente tá na disciplina, disciplinado. Né? E se você tiver alguma desavença com sua agenda, ou com seus horários, ou enfim, isso não é um exército de... Se caso acontecer, se compensa no outro dia. Exatamente. Mas tem que ter a compensação, senão você se perde, aí é arriscado você perder a semana, aí você perde o mês, e aí desanda tudo. Né, Valber? Valber, quando a conversa é boa e o café é bom, as horas passam que a gente nem percebe. Já está chegando nos minutos finais do nosso bate-papo, e é inevitável não te perguntar sobre esse momento atual, né? Como o Grupo Sombras, a indústria Sombras, tem se comportado nesse momento de pandemia? Como tem sido
as ações de vocês nesse momento junto aos clientes. Você lembrou aqui, eu não estava nem lembrando desse episódio, que eu acredito que o mercado fechou a primeira vez no dia 23 de março, 23 de março. Acredito que foi 23 de março. E no domingo, no primeiro domingo seguinte, a gente tinha que fazer alguma coisa. Teve algumas empresas que eu vi no mercado que alguma coisa que elas decidiram fazer foi fazer nada. E foi um grande erro para essas empresas, né? E a gente começou ali, eu convidei o Alberto para me auxiliar para não deixar a equipe cair. Sempre, a cada frase a gente dizia, tomando todos os cuidados, todas as normas que o protocolo exigia, e deu certo, deu muito certo. Nossa equipe inteira, tivemos pouquíssimos casos, e casos muito leves da Covid, enfrentamos isso, estamos enfrentando, na verdade a pandemia não passou, mas hoje todo mundo já sabe o que fazer. Mas no caso, o que chamou a atenção positivamente foi a nossa empresa ter se mantida serena a cada dia, eu e outros colegas diretores diariamente nos reuníamos de manhã e conversávamos sobre o acontecido, os acontecimentos para o dia. Eram decisões diárias. Diárias. Reuniões diárias. Diárias, sem alarde, sem tensão existiu. Não vou negar que aconteceu com todos, principalmente no começo. Mas a gente controlando as emoções e com muita serenidade e bom senso em cada decisão tomada. E assim a gente atravessou e atravessamos bem, até porque o nosso segmento, que é ligado ao segmento supermercadista, foi um dos únicos que não parou. E como ele não parou, só tinha os supermercados abertos, acabou que a população usou o supermercado como várias formas de compras, né? Porque o supermercado não vende só alimentos. Hoje em dia, alguns deles vendem de tudo, né? Exato. E aí acabou sendo mais aquecido. Nós não esperávamos isso, mas aconteceu. E a gente estava lá, de prontidão, acompanhando todo o ritmo. Eu costumo dizer, dançar conforme a música. Dançar conforme a música. Então, meu amigo Valber, quero te parabenizar pela brilhante habilidade que você tem. Pessoal, eu vou falar o privilégio de poder acompanhar de perto a gestão do Valber. Eu fico muito feliz. Eu me lembro, as primeiras vezes que nós conversamos, eu confesso que a disciplina dele de tomar decisões muito rápidas. E quem me conhece sabe que eu também sou um vendedor, e vendedor gosta de falar, né? E Valber tem me treinado muito também, aprendo muito com ele. E as primeiras vezes que eu fui conversar com o Valber muito rápido para despachar ali, pá. Eu saí de lá, eu disse, Valber até me comprou, mas eu disse, mas rapaz, eu até queria conversar mais um pouquinho. E Valber muito bem objetivo, focando sempre no resultado, tem me ensinado muito. E hoje, Valber, eu tenho a oportunidade de conversar com outros colaboradores de Ação Braz, e eu percebo a admiração deles para o líder Valber, né? E eu sei que liderar não é impor, é despertar nos outros a vontade de fazer. E você tem despertado isso diariamente. Então, eu quero publicamente aqui, até ser o porta-voz do teu time, tá certo? Te dizer, Valber, parabéns pelo líder que você é para a tua equipe. Muito bom mesmo. E a gente sai de casa todo dia tentando acertar. Eu acredito que os senhores também, os senhores que estão nos vendo agora via online, às vezes não acerta, às vezes tem os atropelos do dia, mas não pode se abater com nada. Cada atropelo desse serve como exercício. Exatamente. E assim a gente vai vivendo e vai tocando a vida. Vivendo e aprendendo. Ok. Então, meu amigo agradeço Valber, demais. Caso alguns senhores quiserem visitar a nossa empresa, está aberta, é só entrar em contato. É um prazer imenso. E estamos aqui, baseado aqui em João Pessoa, na verdade, na cidade de Cabedelo. E estou de prontidão para qualquer perguntas, etc. Não agora, porque eu sei que não é o momento, mas o Alberto tem meu contato e estou à disposição. Obrigado. Maravilha. Fico muito feliz. Maravilha. Uma salva de palmas para quem está presencialmente aqui. Valber, gratidão. Obrigado, viu?